Bom, pessoal, sem mais delongas, nós vamos chamar o painel. Nosso superintendente já vai ficar por aqui, porque ele vai participar. Por favor, então, eu chamo ao palco o sócio administrador da Turbo Mais Networking, Arcanjo Mendonça. O especialista em regulação da ANEEL, Marcos Vinícius Leite Vasconcelos. E o nosso moderador, o presidente da ASPRO, Rodrigo Oliveira, por favor. Muito bom dia a todos. Muito obrigado novamente aí pela presença ontem e hoje, finalizando nosso evento. Agora, entrando num assunto um pouco delicado aí para os provedores, mas de muita importância, com certeza. Estamos à mesa aqui com pessoas que realmente vivem o dia a dia desse setor e que incansavelmente buscam soluções. Eu gostaria de passar a palavra para a pessoa da ANEEL responsável por dar um direcionamento nesse assunto tão delicado e quais são aí as ações que estão sendo tomadas e algumas previsões, se conseguir dar alguma novidade aqui para a gente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite. A ANEEL tem como um dos seus lemas o diálogo, tá? A transparência, então a gente fica feliz de participar desses eventos, de se colocar para o debate e de apresentar nossos entendimentos sobre esse tema. Tá? Eu tenho muito pouco a acrescentar em relação ao que o Zé Borges falou. O primeiro ponto é que a gente, de fato, tem uma parceria intensa com a Anatel, a gente caminha juntos, então a cooperação é completa com a Anatel. O Zé Borges colocou perfeitamente como a gente está caminhando, mas eu queria trazer um pouco do que é o setor elétrico nesse tema. A gente tem a compreensão da atuação das distribuidoras, eu acho que isso é um tema caro para vocês. A gente se depara com a diferença de regulação dos dois setores. No setor elétrico, a gente regula um monopolista, né? Então só tem um agente prestador do serviço. O setor de telecomunicações, pelo menos quanto à parte dos provedores, é um modelo de competição, a atuação é bastante diferente. E a própria natureza da prestação monopolista do serviço levou a algumas divergências ou alguns não conformidades na atuação dos nossos agentes regulados das distribuidoras. Então, fez parte do nosso diagnóstico a gente ter uma atuação mais firme em relação às distribuidoras, estabelecer compromissos, responsabilidades, tá? E a gente também caminha no sentido de incentivos para que as distribuidoras coloquem a atividade de compartilhamento de infraestrutura, né? E aqui trazendo a infraestrutura porte, possa trazer um pouco mais de foco nessa atividade, no sentido de responder mais rápido os pedidos de projeto, fazer fiscalizações de rede de maneira mais constante, esses pontos que são caros para vocês. Então, isso eu queria colocar, e paralelo também o aspecto do preço, né? A gente tem a compreensão da diversidade de negociação que existe entre distribuidoras, e especialmente os pequenos provedores, tá? Então, isso é um ponto também que faz parte do nosso diagnóstico. E é por essa razão que a gente está avançando no sentido de uniformizar o preço por área de concessão, né? Não teria como ser diferente, a gente não tem como uniformizar Brasil, porque as áreas de concessões são muito divergentes. Para dar um panorama, nós temos 103 distribuidoras no Brasil, metade disso são as concessionárias, que são, para resumir, de maior porte, e metade as permissionárias, que são empresas bem menores, que atendem muitas vezes um município ou menos do que isso. Então, é uma diversidade muito grande espalhada pelo Brasil, a gente não teria como estabelecer um preço único. E, ao mesmo tempo, a gente está também abordando a questão da modicidade tarifária, é um tema caro para vocês, né? Outro avanço que a gente está trazendo para a mesa. Em linha com o que o José Borges colocou, a gente espera contribuir para a solução do problema, mas que só vai ser efetiva se tiver o engajamento das partes, né? Nosso papel é criar um ambiente regulatório, segurança, responsabilidades, e dizer que o regulador está presente, mas as partes têm que se envolver. Quanto a cronograma, a gente não tem como adiantar, né? O que dá para a gente dizer, até em linha com o que o José Borges falou,
é que a gente está finalizando a avaliação técnica, né? Depois disso sobe para a diretoria da ANEEL, sobe para o conselho lá na Anatel, e aí a gente já não tem mais controle dos passos, né? Fica muito no rito ali, no pensamento do relator e do próprio colegiado. Mas da parte da avaliação técnica, a gente está caminhando para os finalmente para fazer a nossa proposta final, tá? Então, era isso, as palavras iniciais. Muito obrigado, Marcos Vinícius, pela explanação. Eu gostaria de agora o Marcos Borges, da Anatel, se tem alguma contribuição. Eu sei que você já falou bastante aí, né, no início, então esgotou um pouco o assunto, mas nessa questão específica da modicidade tarifária, eu acredito que a maior parte do valor pago do poste é desse subsídio, né, a questão da energia elétrica. Nesse ponto específico, que realmente pesa muito para o provedor pagar o valor. A gente, inclusive, temos exemplos que aqui no Distrito Federal, o valor do poste por ponto está sendo pagado R$15, aproximadamente. E no Goiás, agora equatoriano, está 6. Então, realmente, não justifica esse preço, né? E a gente sabe, se a gente conseguir tratar essa questão da modicidade tarifária com mais afinco, a gente já consegue desobstruir, que eu acho que um dos grandes motivações dos provedores terem as redes irregulares é dele começar a fazer uma conta e ele falar que assumir uma dívida que ele não consegue pagar, né? Então, nesse sentido, tem alguma coisa que você já pode soltar para a gente nesse sentido? Muito obrigado. Então, preço é sempre um aspecto muito importante e o que a gente tem feito nos últimos meses é justamente debater a forma como a gente vai lidar com o preço, né? A gente sempre tem a preocupação com essa palavra, subsídio, né? A gente não quer ver subsídio cruzado, subsídio entre setores e também que, apesar de ser o mesmo usuário, né, o que se paga energia elétrica vai subsidiar a telecom ou telecom subsidiar a energia elétrica, né? Do ponto de vista econômico, né, com um viés bem de economista mesmo, o preço ele é importante para sinalizar a boa alocação dos recursos, né? E essa aproximação com a ANEEL, esses debates nos últimos meses, têm nos ensinado, né, que o setor de distribuição tem as suas especificidades regulatórias, né, e a sua regulação econômica também nos ensinou as suas especificidades para entender como que aquilo é gerido e como que a gente pode chegar numa regra, né, de preço que seja objetiva, isonômica e não discriminatória, né? O Marx colocou aqui, são 103 agentes, né? São 103 agentes com uma série de obrigações regulatórias que têm custos, né, para entregar essas obrigações e o agente precisa ser remunerado, né? Então, entender isso é muito importante, cair para dentro disso é muito importante para a gente, do lado de cá, entender como que tem que ser a regra de precificação, né? Então, a gente tem trabalhado justamente nisso, de entender como que a gente pode estabelecer uma regra de precificação que seja isonômica, não discriminatória, né, que dê condições para que os agentes de telecomunicações possam atuar da melhor maneira possível, né? É claro que a regra, né, ela vai estar casada com a área de concessão da distribuidora, né? Então, ali dentro, a gente vai justamente observar isso. Uma regra que seja isonômica e não discriminatória entre os agentes ali. Mas, se a gente comparar o preço que for definido, por exemplo, em Goiás com o preço que é definido em Minas Gerais, vai ter diferença, porque há estruturas de custos diferentes, né? Então, se há diferenças de custo, lógico que o preço vai ser diferente comparando uma área de concessão com a outra, né? E é muito importante também que, ao longo do debate, veio uma discussão, o preço do poste na área urbana e o preço do poste na área rural, né? Mas isso está dentro da área de concessão de uma mesma distribuidora. E aí o que acontece? A forma como esses custos são distribuídos vai impactar no preço, né? E aí, quando a gente olha, eu estava aprendendo isso, o Fábio, né, que é o nosso colega da agência, né, que está nessa labuta dessa discussão de postes há mais tempo do que eu, sempre muito em contato com o pessoal da ANEEL, tem colocado, né? Eu sou mineiro, sou de Minas Gerais, eu conheço muito bem a CEMIG, né? E a gente sabe que num estado com 853 municípios, né, e com a quantidade de área rural que existe para levar a eletrificação para essas áreas, tem um custo. O custo é muito maior e esse custo é rateado
dentro da área de concessão da CEMIG. Então, isso vai trazer um valor diferente, por exemplo, do valor que tem no Distrito Federal ou em São Paulo, né? Que tem uma outra natureza, uma outra especificidade. É muito importante a gente falar isso, porque a gente tem aprendido com isso, então isso nos permite construir uma regra que seja mais justa, né? E algum grau de diferença de valores vai existir em função disso, né? Agora, a gente está procurando criar uma regra que seja isonômica e não discriminatória entre os agentes de telecomunicações, e isso vai ser sinalizado. Então, a gente tem trabalhado em cima disso, a gente tem procurado construir também uma regra que seja eficiente, que não transfira ineficiências de um setor para o outro, né? E assim que a gente finalizar essa metodologia, a gente vai também colocar isso em consulta para que todos os agentes possam ver, debater e entender, que eu acho que a gente tem um papel, né, de levar mais informação e explicar isso. Por que a regulação desse tema ela é complexa, né? É complexa por conta disso, né? A gente não pode, a benefício de um setor, né, prejudicar o outro, senão eu vou levar um problema muito maior. E é por isso que a gente está, de forma, né, consistente, né, alinhadíssimos em torno, né, da premência e da urgência dessa questão, e que a gente tem que encontrar uma boa solução. Então, o que eu posso falar é que a gente está avançando nesse sentido, né, que uma regra mais orientada com componentes de eficiência, que seja justo, não discriminatório, né, ela vai ser apresentada. E ela vai ser apresentada no bojo dessa mesma discussão. E que, de certa maneira, ela é importante. Por que ela é importante? Preço ajuda a debater outras frentes. Questão de reorganização, né? Questão de condutas, né? Se o agente está ajudando a remunerar o sistema, se ele está pagando ou não, se está tendo uma postura que está distorcendo, que está prejudicando o sistema, e aí entra em aspectos de competição espúria também, que o agente ele tem responsabilidade e ele tem que contribuir. Ao mesmo tempo que a gente vai ter que, de certa maneira, estabelecer elementos de enforcement para que todos, né, que todos se adequem à nova realidade, porque não adianta nada a gente estabelecer um bom preço, reorganizar o poste e chegar um agente e bagunçar. Então, a gente está trabalhando nessa linha, né? Muito obrigado, José Borges. Arcanjo, dentro desse mesmo bojo de preço, assim, você que está ali na ponta, né, realmente na operação, você poderia contribuir também, né, nesse assunto, na sua experiência, por favor? Bom dia a todos. É interessante o jeito que se começou lá atrás. Eu achei a hora que ele estava falando, porque a gente antes tinha preocupação com o espectro, né? Você ficava preocupado que o seu vizinho ia colocar um painel na mesma radiofrequência que você, e era um problema, e a Anatel vinha e ajudava a auxiliar isso, e o tempo vai passando. E é normal, né? A gente ter os novos problemas. Tem um ditado que eu gosto muito de o tempo todo estar repetindo, principalmente para quem fica se alarmando, que os problemas passam, os benefícios ficam. Então, realmente, é um ponto muito importante, porque os provedores ficam falando, poste está caro, olha a diferença, porque tem locais que você tem a 3 e alguma coisa, as grandes concessionárias. E quando você vê, principalmente a questão da pandemia, nós fomos responsáveis por chegar à internet em pontos rincões aí, meu amigo, que ninguém imaginava. Hoje o cara está, de repente, no Araguaia e tem uma fibra chegando lá. Então, a diferença do custo hoje no operacional de uma telecom, ele representa aí, se muito pouco, 30%, 40%, 50% do operacional. Aí vem as prefeituras e entram nesse norte agora. Olha, pessoal, a gente até passa por um certo susto, né? E é um local que a gente tem que tomar. Estou me sentindo quase que um Mortal Kombat, porque é uma zona perigosa, né? Até no momento em que eu me coloquei para sair liderando alguns movimentos, e não é uma coisa que você faz de maneira, eu quero ir ali, eu vou sair puxando. Não,
não é um cargo que você escolhe. Acho que você vai sair nessa ponta. Acaba que você está ali. E quando a prefeitura, principalmente em Goiânia, mandou... rapaz, foi um movimento... A gente já tinha alguns grupos, mas foi um movimento... Foi como se soltasse uma bomba. O que está acontecendo? Porque até então, na mudança, principalmente para nós lá da Enio para a Equatorial, vinha a Enio de um movimento, eu particularmente estou até gostando da questão de alguns movimentos que a Equatorial tá fazendo agora, porque ela parece que tornando mais presente a comunicação com a gente, que antes a gente tinha a impressão que, olha, meu amigo, você assina o contrato aqui, é o que tem para hoje, entendeu? Se quiser, bem, se não quiser, a fila tá grande, tá tudo bem, vai assinar, não vai assinar. A gente não tinha oportunidade de falar nada. E o preço é esse, tá aqui e aí você ficava numa luta para poder ampliar a quantidade, para bater uma meta para baixar. Por experiência própria, foi muito decepcionante, porque a gente correu para ter uma quantidade para baixar, passava um ano, eles faziam um reajuste. Era o sentimento do corredor de primeiro lugar que está chegando na reta, tropeça, cai, e você vê todo mundo passar. E nisso, essa luta. E você vê, parece que as grandes teles ali congeladas. Ou caindo o valor, pelo menos a sensação que a gente tem. E foi interessante porque a primeira instância a gente teve um boom, meio tocando terror com essa posição das prefeituras. E eu, particularmente agora, eu tô meio que como que eu vou te dizer? Como se fosse um pós-guerra, cara. Eu tô vendo o norte. Enquanto muita gente fala assim, mas é um problema. Cara, tá se abrindo por conta de um problema. Geralmente acontece a evolução tecnológica assim. Você tem um problema, você tem N pessoas fazendo movimentações que você pensa que é caótico, e do nada começa a ter um norte. E é o que está acontecendo agora. Consequentemente, com toda essa massa, com tudo isso que está acontecendo, a gente está se orientando, está tendo uma flexibilidade por conta igual agora a posição da Equatorial, praticamente, que a gente até meio que assustou, né? Aí depois era aquela questão, mas vai ser só para quem venceu os contratos, tal, o povo, né? Panqueca do pobre sempre cai para baixo. Aí agora não, eles só vão resolver o problema da fila, entendeu? E praticamente gente, se o provedor aí, o cara tá pagando R$100 mil de poste. Vamos citar um exemplo. Com essa queda, o cara conseguir ter um fluxo de 40 mil. Ele consegue nada montar duas equipes muito, muito complexas para auxiliar a prefeitura na limpeza. E isso é uma coisa que a gente já está debatendo, porque se cada um cuidar do seu quintal, atualmente eu não faço parte só disso, eu sou presidente de bairro na minha região. E o meu bairro está se destacando muito por essas questões. Que eu sempre falo, cara, se tu cuidar da porta da sua casa, aí o cara mora em frente a uma praça. Aí ele fala, mas todo mundo vai lá e joga. Cara, quando eu vou para qualquer evento, eu gosto muito dessas questões ecológicas. Se você vai com o pensamento de que se você leva alguma coisa, você pelo menos traz alguma coisa. Por exemplo, você levou um papel. Você viu alguma coisa suja lá? Pega o seu e mais um e traz. Você não levou nada, mas se você puder pelo menos trazer mais um, se todo mundo tivesse essa consciência, que é praticamente um posicionamento de formiguinha, a gente consegue ter uma movimentação de colônia. E juntos a gente, que eu sempre reforço, né? Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Essa questão, hoje o pequeno provedor, gente, já é quantos por cento que a gente representa? Mais de 60%. E se você for pensar isso, mediante que até então era uma classe só massacrada, imagina, você vai ter um negócio, você vai entrar num negócio e de repente o cara fala para você, se você quiser, é o preço que eu colocar, quando eu quiser mudar, o contrato está aqui. Aí você fala, cara, não concordo com essa cláusula e tal. Cara, amigo, você vai assinar? É uma situação. Quem na área jurídica, onde já se viu falar isso, que você vai ter um contrato em que você não tem o direito
de falar nada. Nada. É o que tem para hoje. E mesmo assim a gente veio lutando e chegamos até aqui. E olha aonde chegamos. Quem imaginaria que hoje os pequenos provedores estariam sendo ouvidos? Porque a impressão que a gente tinha até então, e o Rodrigo está em vários grupos, ele sabe melhor talvez do que eu falar, é que era uma classe que degladiava muito entre si. E eu gosto muito de frase de efeito. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A gente entendeu que tem problemas piores do que eu ficar brigando com um cara que atua no mesmo lugar que eu. Por que eu vou ficar brigando se a gente conseguir se comunicar e a gente prestar um serviço? Porque até então a gente nem fazia cálculo de área. Você às vezes está numa área lá, você está com 6 mil clientes e você nunca perguntou. Uma vez eu fui pedir para ter acesso a UC, Unidades Consumidoras, que era a quantidade de clientes que tinha só na área de atuação da Turbomais. Cara, a gente está brigando para quê? Se tem, nesses rincões ainda tem uma massa enorme de gente que não está usando internet. E falando assim, parece brincadeira. Parece uma piada, mas não é. Você às vezes... Aí a gente vem aquela questão também, falar, porque estão baixando o preço demais. Gente, o que seria do mundo sem a concorrência? A gente estava até hoje disputando 256 kbps, que é o mesmo processo do contrato, né? Você quer não? Seu vizinho quer. Eu lembro de eu competindo como que eu ia fazer para 1 minuto depois da meia-noite, eu não sei aqui quem é da galera dos 50, você fazer uma ligação e rezar para o seu provedor te conectar para você entrar no chatzinho da UOL. Então, nesse movimento de lá para cá, rapaz, eu sou muito grato. Quando eu vejo alguém falando, nossa, antes é que era bom, antes é que era legal. Olha a Starlink dando internet para você em qualquer lugar, você está no meio do mar agora. Eu gosto muito de algumas facilidades. Uma delas é, por exemplo, assim, sempre que eu posso, utilizar coisas locadas. Eu gosto da facilidade. Eu não quero ter o trabalho de lavar um carro para não poder usar, me preocupar com algumas coisas. Mas um problema que você tinha, porque é assim, se o carro dá problema, eu ligo, a locadora vai repor meu carro. Mas e se você estiver no meio do nada? Quem vai te salvar? E agora, por conta das conectividades, a gente está vendo aí hiperestradas com internet em todo lugar, gratuita. Você não fica mais a ver navios, literalmente. E agora a Starlink resolvendo o problema do mar. Essa questão dos postes, ao meu ver, e antes volto a pontuar que foi, né? Porque toda novidade ela vem embalada. Você vai abrir como uma caixinha de surpresa, você fica lembrando do Homem-Bomba, né? Que eu vou abrir aqui? Mas eu estou o tempo inteiro acalentando os provedores e batendo nas costas e falando, cara, isso vai passar e a gente vai colher os louros. Quem tem paciência, tudo bem. Quem não tem, sempre acontece de ter aquele mais agoniado. Eu vou mudar de ramo. Meu Deus, eu vou. Tudo bem também. Faz parte. Você pivotar de negócios é uma coisa extremamente natural. Para quem tem cabeça, para quem tem ritmo para isso, você não vai ter nem arritmia, né? Não vai sofrer de nada. É normal. Eu tenho uma facilidade enorme. Eu amo isso, de você estar aqui num negócio. Eu acho que é uma coisa que faz parte para você te manter jovem. Sempre a diversidade, entendeu? O novo. E quando eu estava vindo para cá, o pessoal falou assim, cara, você vai pisar num terreno tenso, porque você pode chamar os holofotes para nossa área, como você pode chamar os mísseis também. Arcanjo, só para a gente fechar essa questão dos preços dos postes, que a gente vai realmente debater outros assuntos, tá? Você quer, só para uma frase para fechar essa questão dos valores dos postes, que a gente vai entrar nesses assuntos também do ordenamento, e aí eu queria também a colaboração aí dos agentes aí tanto o José Borges como o Marcos Vinícius.
Essa quer que eu A questão dos valores, para fazer um fechamento dessa Você parte. quer que eu fale os valores? Não, a sua opinião sobre os preços dos postes. Rapaz, né? o tempo basicamente, se você souber utilizar esse recurso, se souber pontuar, igual falar essa questão que os postes são escassos. Tá. Mas se você pensar que uma operadora numa região você consegue sim atender 100%, só que a gente tem que ter a livre concorrência. Então essa questão de 3, 4... tá ótimo. E a questão, outro detalhe importantíssimo, né? O que a gente tem de sobra de cabo. Inclusive, esse dia a gente estava falando da questão que para você atender ali 1.000 clientes das antigas operadoras, você precisava de um cabo, gente, que dava... era, né? Hoje... Faz muito esforço. Exatamente. Fora o esforço. E hoje, com uma fibra da espessura de um dedo, você atende quantos? 10, 30 mil clientes. Então, eu acho que, basicamente, se a gente limpar o poste, que é um posicionamento ótimo, e a gente regular isso, né? Porque até então tá terra sem lei, né? É isso. Marcos Vinícius, você quer acrescentar algum nesse ponto dos valores dos postes, em relação a uma visão da ANEEL? Eu estava até anotando aqui uns pontos importantes. É só complementar, as manifestações foram excelentes, tá? A gente concorda com os aspectos que foram colocados, mas eu queria acrescentar alguns aspectos. No campo contratual, aí eu volto àquele aspecto do monopolista. De fato, muitas vezes a distribuidora, que é o único fornecedor de infraestrutura de poste, ela tem um papel, vamos dizer que ela usa do papel de ser o único provedor daquela infraestrutura para criar relações comerciais que são mais benéficas para ela. Isso a gente concorda. E é por essa razão que a gente está criando na resolução conjunta a ideia da oferta de referência. Então vai ser uma condição comercial única. Os contratos vão ser bilaterais, mas eles devem respeitar a oferta de referência que é única. Então cada distribuidora vai ter a sua oferta de referência homologada pelas duas agências e essa oferta de referência tem que ser respeitada em todos os contratos bilaterais com os provedores. Ou seja, a gente está trazendo isonomia, equilíbrio nas relações comerciais. A gente está atuando de maneira mais firme sobre esse papel que a distribuidora tem desempenhado. Quanto ao preço, me alinhando com o José Borges, a gente tem diversidades de áreas de atuação das distribuidoras. Eu vou trazer um exemplo concreto. Em áreas rurais se usa tipo construtivo de poste diferente de áreas urbanas. Áreas com intempéries de ambiente usa tecnologia, aspectos construtivos de poste e de rede diferentes. Então, é natural que uma distribuidora tenha, dentro da sua própria área de atuação, diferentes tipos de redes, diferentes tipos de postes. Isso leva a diferentes custos daquela infraestrutura. Mais ainda se a gente olhar Brasil. Então, entre as distribuidoras, a gente tem essa diversidade. Mas a notícia boa é que isso não é novo para o setor elétrico. A gente regula a tarifa que o consumidor de energia elétrica paga. Então, a gente conhece dessas situações específicas das distribuidoras. E o que a gente pode apresentar já para o setor é que a gente vai fazer um trabalho, uma proposta para ser submetida para a sociedade com metodologia única. A metodologia única é uma metodologia orientada a custos. Então, a gente não quer que haja ganho no que não deve haver ganho. Tá? A Lei Geral de Telecomunicações diz que o poste é utilizado pelos dois setores, não só para o setor elétrico. Então, se presta para atender a sociedade brasileira de duas formas, setor de energia, setor de telecomunicações. E, por isso, a gente entende, olha, se existem dois usuários, dois pagantes, então vamos ver qual que deve ser o custo proporcional ao uso a cada um dos pagantes. Então, é isso o norte da nossa metodologia, como o Zé Borges colocou, sem subsídios, buscando isonomia, buscando equilíbrio e orientado a custos. Então, isso a gente já pode dizer quanto ao preço. Resultado, a gente vai ter preço único ou aí faz parte do debate, algum tipo de variação com aspectos que vêm de área rural, área urbana, isso não está claro, mas preços únicos para situações iguais, tá? Essa diversidade que foi colocada já não vai mais existir. E é bom colocar que isso vai ser definido pela ANEEL, com base na metodologia aprovada pelas duas casas, nas revisões tarifárias da distribuidora. Então, tem um processo de a gente chegar no ponto do preço regulado, tá certo? Eu queria ressaltar também um ponto que o Arcanjo colocou, que é muito importante, o engajamento com outros agentes. Então, a prefeitura faz parte desse processo. Prefeitura e o diálogo, a mesa de negociação, o debate, se comunicar com a sociedade é fundamental. É fundamental. A sociedade espera ver o ambiente urbano
mais agradável. Então, o aspecto estético conta muito, né? Ao mesmo tempo, o aspecto de segurança. Não são poucos acidentes que a gente vê com motociclista, com transeunte e com funcionários dos dois setores. Então, esse aspecto de engajamento. O Ministério Público também é muito atuante em algumas regiões. Está aberto ao diálogo, é fundamental nesse processo. E, para finalizar, para não tomar muito do tempo, eu queria colocar que, também me alinhando com o Zé Borges, o poste é finito. Mas a boa notícia é que o Arcanjo colocou, uma fibra tem um potencial tremendo. O que a gente quer com o explorador de infraestrutura é a gente otimizar o uso do recurso. Não dá mais para a gente tornar o poste como preciso passar mais uma fibra, coloco mais no poste. Mais outra. Duplicar essa infraestrutura não é mais o caminho. O caminho é compartilhar o potencial da fibra. Seja via explorador de infraestrutura, seja soluções que ainda a gente nem consegue pensar, mas compartilhamento dentro do setor de telecom. Tirar um pouco da lógica de o poste cabe mais. E seja por espinamento, eventualmente, em alguma região que não se viabilize o explorador, ou que o caminho mais simples, mais barato seja o espinamento, respeitado o tracionamento do poste, respeitado aspectos técnicos de distância para a rede, distância para o solo, por que não espinar? Então, a gente também acredita que em algumas regiões pode ser só espinamento. E veja, o preço do ponto de fixação é único. Para o setor elétrico, interessa receber aquele valor. Se aquele valor vai ser rateado com quem está espinado, com quem está compartilhando a fibra, aí fica no setor de telecomunicações. Para o consumidor de energia elétrica, importa, eu quero receber o que cabe pelo uso, e o consumidor, eu falo setor elétrico, pelo uso que o setor de telecomunicações está fazendo. Qual o custo que ele está gerando? X, então ele paga só aquilo, é isso que me interessa. Então, esse é o caminho que a gente tem perseguido. Tá? Obrigado, Marcos Vinícius. Você quer finalizar, Arcanjo? Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, porque tem um posicionamento que você falou aí que me interessou. Que vocês estão analisando, então, ao invés de só um valor, de colocar valores fixos, mas também distribuir pelo custo real do poste. Pelo que eu entendi, ou eu entendi errado? Por exemplo, se aquele poste ele tem um custo mensal para ficar ali, um exemplo, R$100, R$50, qual seria o custo operacional para manter ele ali, por manutenção, etc, etc. Porque sempre foi esse um tópico e algumas contas que a gente fez e que não fechava. A gente define tarifa de distribuição de energia elétrica desde o nosso princípio, né? Esse talvez seja o nosso papel número 1. Então, a gente conhece das nossas redes. Sempre é complexo trabalhar com metodologia de definição de preço, não quer dizer que é simples, mas a gente conhece. Então, na nossa metodologia já está incorporado, como eu falei, aspectos de arranjos construtivos, aspectos de material utilizado naquele poste, porque isso gera custos diferentes. A gente conhece isso, tá? E isso depois entra numa metodologia que define um preço médio único de custo daquela infraestrutura, tá? Então, não é que eu olhe para cada poste e digo o preço daquele poste é tanto. Mas eu consigo dizer, ó, aquele poste custa tanto, aquele outro custa tanto, o uso daquele poste daquela forma, a equipe que presta serviço daquele poste custa tanto. Então, eu chego num valor que remunera todos os postes que são utilizados pelo setor de telecomunicações naquela distribuidora. Eu coloquei é que existem alguns caminhos, que é isso que a gente ainda está em debate, sobre alguns aspectos que você pode incorporar na metodologia de diferenciação. Área urbana mais adensada, área rural menos adensada. Isso não está claro, tá? Até por conta de como que vai sair a política pública, né, que foi colocada, vai sair dos dois ministérios, isso não está claro. Mas o que eu queria dizer é que a gente conhece esses aspectos do poste, mas isso depois entra na metodologia que gera um valor médio. E o ponto importante é investimento, operação e manutenção, mas sempre orientado a custos. Então, esse aspecto do lucro, do retorno para a distribuidora é só naquilo que couber. Tá? Não é, e é menos relacionado com a infraestrutura do que com o serviço que ela presta. Né? Que é receber o projeto, avaliar, responder, fazer fiscalização. E proporcional àquela faixa. Né? Perfeito. Esse é um ponto importante. Então, o setor de eletricidade usa mais o poste? Paga mais. O setor de telecomunicações usa menos? Paga menos. O poste tem um custo único. Os dois setores usam, os dois setores pagam, mas proporcionalmente ao seu uso. Eu acho que isso ajuda justamente no entendimento que, assim, evitar a história dos subsídios, entendeu? Que seja uma coisa que seja justa também e um critério que é objetivo. Porque senão a gente tem essas situações, um é mais bonito, paga 10, o outro assim, paga tanto e tal. Então, eu acho que a gente tem um critério que é mais justo, mais objetivo e que não vai trazer, né, disfunções para o setor de distribuição, que está ancorado, está alinhado com todo o processo de regulação tarifária deles e é um critério que ele é mais racional e objetivo. Então, isso permite justamente incorporar num instrumento, né,
de transparência, que é a oferta, né? Uma oferta que é padronizada, né? Que também está preocupado com essa questão da isonomia e da não discriminação, ao mesmo tempo que você proporciona um preço também que vai ser conhecido, né, que vai ser divulgado e todo mundo vai perceber a mesma coisa naquela área de prestação. Então a gente vai tratar iguais de maneira igual, né? A gente vai tratar todo mundo, né, conforme uma regra que é objetiva, que é racional, que é econômica, que faz sentido, que não vai trazer disfunções para os dois ecossistemas, né? E a gente entende que isso vai trazer uma boa sinalização para os dois setores. E é isso que eu acho que é importante, que o Arcanjo colocou justamente isso, que é, qual que é o preço que eu vou lhe dar? Assim que eu conseguir vencer uma etapa, peraí, mudou a regra do jogo? Não, existe uma regra e ela vai ser permanente, ela vai ser conhecida, e aí todo mundo vai ter acesso àquilo ali, e eu acho que dá mais estabilidade e permite que os agentes possam se planejar. Né? Isso é muito importante, essa previsibilidade é importante para os agentes se planejarem, se organizarem, né? E é isso que a gente está trazendo. Tá certo, muito obrigado, José Borges. Eu acho que isso é música para os ouvidos dos operadores de telecom, né? Essa harmonia é o que a gente está buscando, realmente a gente vem passando por tempos difíceis. E agora eu vou abrir uma outra pauta, já aproveitando que o Arcanjo está aqui do meu lado, nessa questão de ordenamento, né? Arcanjo, eu queria te perguntar o seguinte, depois estendendo a pergunta às demais. Nessa questão quais as dores que o provedor sente mais ali na ponta nessa questão do ordenamento, colocando tanto a parte de limpeza como a troca de postes, toda essa questão de operação, né? Como é que você enxerga essa questão? Vamos resumir hoje. A gente entende que quando uma empresa começa a crescer, a logística dela sai um pouco do alcance de um controle minucioso. Então, eu diria sim, e elas já, na última reunião, pelo que eu entendi, que fizeram até, já entenderam as grandes teles que elas são responsáveis por mais de 70% do que está acontecendo nos postes. E em contrapartida, na maioria das vezes você vê os pequenos provedores muito organizados, porque a gente entende que na organização dá-se menos trabalho. Até eu vou pegar o ensejo da hora que você falou da questão da espinagem. Há controvérsia. A espinagem, a questão de espinar, eu já vi alguns provedores, vamos organizar. Tem umas máquinas que facilitam muito isso. Você vai lá, ela vai e organiza todos os cabos. Mas e na hora de remover? O que não está se usando? Isso é um problema. Isso é um problema grave. Os provedores têm uma agilidade, até porque a gente está longe da máquina gigante que deixa os proprietários ou os gerentes administrativos dessas grandes corporações distantes do que está acontecendo embaixo. A gente já está perto. O colaborador ele chega ali e fala, olha, passei numa rua, o pessoal não está conseguindo tirar o carro, porque o poste... Aí a gente mesmo às vezes fala, está autorizado, abre uma OS, vai lá e ajuda. Não é cliente nosso, não tem problema. Você está lá instalando, o que custa? Já vai lá. Então está acontecendo esse movimento, a gente percebe isso, que o pequeno ele está fazendo um serviço voluntário e muito mais cativante do que as grandes teles. Tanto é que as grandes teles agora elas estão fazendo um movimento reverso em alguns pontos e estão fornecendo serviço de infraestrutura de conexão e deixando a gente com o processo de final. Tem boa parte do movimento acontecendo assim agora. Eles abrindo mão. Porque eles percebem que no final a gente acaba sendo melhor. A gente está lá no tete a tete, o cliente está passando feedback direto. Entendeu? Na movimentação de um todo, vem a questão da economia e todo um processo, nós podemos sim, até a questão da prefeitura, como você mesmo disse, é extremamente importante, porque se a gente tem um feedback direto com o cliente, imagina eles com o público eleitor. Que antes não era assim, antes era só, olha, vamos passar o poste aqui, e era poste de madeira, e tem gente que fala assim, mas tantos anos ficou aí, por que vai trocar agora? A questão do tracionamento. Né? Mas a nossa posição, agora, depois que tá passando o colapso da informação, a gente está começando a entender que isso é bom para todos. Porque trabalhar num poste limpo, fora a questão do pior, que agora a gente vem
várias tragédias acontecendo. Infelizmente foi isso que foi necessário para acelerar a gente já estar aqui nessa discussão, né? Provavelmente é triste isso. A gente só, igual na aviação, quando morre muita gente, aí que começa o setor vai melhorando, né? Mas basicamente é isso, entendeu? Marcos, você queria fazer alguma contribuição nessa parte do ordenamento, né? Primeiro ponto é que a gente precisa avançar nessa pauta. Não há como a gente não conseguir uma solução. As pessoas estão sofrendo acidentes com as redes por conta da situação que elas estão, e a gente não pode tolerar isso. O ponto principal do nosso trabalho é trazer segurança para os operadores das duas indústrias e para a sociedade, para o transeunte, para o motociclista, e seja lá o que for. Então, esse é o aspecto. A gente precisa avançar na pauta. Para isso, a gente está dando uma contribuição para os setores, estabelecendo responsabilidades. Então, lá tem um rito, tem uma parcimônia no trabalho de regularização. A gente está focando num grupo específico de postes para não trazer um esforço excessivo. Então, a gente está tendo cuidado de ir com calma, testar a alternativa que a gente está propondo. Estamos falando só de um universo que não é o universo total dos postes que tem alguma irregularidade técnica, está focando em aspectos de segurança e está trazendo a ideia do compartilhamento dentro do setor de telecomunicações. O explorador de infraestrutura pode ser um agente de escala que senta ao seu gestor do poste, senta na mesa com todo mundo. Gente, vamos conseguir a solução mais barata para a gente resolver o problema. Então, a gente está dando uma solução também de reduzir o custo para a regularização da situação atual. Eu acho que a contribuição que as duas agências podem dar é esse ambiente regulatório. Ao mesmo tempo, a gente vai ficar à disposição de avaliar eventual conduta que não está conforme, né? No meu setor, no setor de telecomunicações do José Borges, a gente já tem institucionalmente a Comissão de Resolução de Conflitos, a gente vai estar aberto à atuação das partes nesse processo. E aí a gente espera que haja um engajamento, né? E a gente também está colocando alguns aspectos de transparência para que a sociedade se engaje, o poder constituído se engaje, prefeitura, Ministério Público se engaje no processo para a gente ter uma solução para o problema. Então, assim, acho que é isso. A gente acredita no modelo, né, José Borges? A gente acredita no que a gente está propondo para a sociedade. Só complementando, no máximo agora, nessa posição, é a gente usar o retrovisor para ver o que ficou para trás, porque não... Aproveitando a afirmação que você fez, não há dúvida. O caminho é olhar para frente e definir quais são as métricas, entendeu? As posições, e é esse o caminho. Não há o que se retroceder nesse ponto, gente. Entendeu? Não tem dúvida quanto a isso. Tem que se organizar e ponto. José Borges, você queria fazer alguma colocação nessa questão do ordenamento, na experiência dos telecoms, a visão da agência nesse ponto? Então, a gente tem debatido bastante, né, Marcos? Esse assunto é uma pauta que vai exigir mais enforcement das duas agências nessa discussão, porque, como eu coloquei até mais cedo, né, não adianta nada a gente reorganizar tudo e depois verificar o retorno desse problema, né? Então, a gente vai acompanhar isso de mais perto. Os incentivos econômicos serão dados justamente para que os agentes procurem, né, uma melhor maneira de se reorganizar, de lidar com essa situação. Eu concordo que, por exemplo, quando a gente está falando dessa bitola, desse cabo lá, isso é uma questão legada que vem lá do STFC, de uma outra tecnologia e tudo mais. E isso, inclusive, tem trazido dor de cabeça em relação a um outro tema que tem a ver com o final da concessão e a venda do cobre, e, enfim, inclusive tem agentes que já estão negociando isso, contratando gente para retirar isso dos postes, que já é um alento, que significa que vai ter mais espaço, porque a gente sabe que esses cabos nessas bitolas aí, além de pesar os problemas de tracionamento de poste, tem uma questão de ocupação e alguns agentes simplesmente abandonaram aquilo ali. Então, a gente está de olho nisso, né? É uma questão, é uma oportunidade também, né? Com todo problema tem uma sua oportunidade. Agora, a gente está vendo gente que está negociando isso aí, e aí tem a gente que está interessada em retirar e vender isso, né? Então, isso vai abrir mais espaço, né? Nos postes, né? E o plano de reorganização é justamente isso, é chamar os agentes. A solução não vai sair de Brasília. O que a gente está trazendo é uma proposta, premissas, direcionamento, né, estabelecendo marcos para que os agentes comecem, né, a atuar nesse assunto. Por que eu estou falando que o problema não vai ser resolvido em Brasília? Porque a gente está estabelecendo uma nova resolução. Mas os agentes vão se encontrar onde? Nas cidades, e vão estabelecer os rumos. O Marcos citou uma possibilidade, o espinamento. O espinamento tem problemas, né? A solução é um operador neutro?
é uma opção, né? Vocês se organizarem localmente em parcerias, eu acho que estratégias colaborativas funcionam muito bem, né? E aí, quando eu falo de que o incentivo econômico é importante, porque, por exemplo, para a distribuidora interessa o que ela vai ganhar com ponto de fixação. Digamos, eu só não gosto de falar de valores porque eu não gosto de ficar ancorando os agentes, né? Mas digamos que o preço de fixação seja R$5, né? E aí, naquele ponto de fixação, tem alguma solução tecnológica, espinamento ou outro, ou uma solução via cabo, onde você pode colocar... Já é meu sonho. R$5 5 agentes, entendeu? Então, eu sei que, por isso que eu estou falando, não vou ancorar expectativas, né? E digamos que assim, a distribuidora, ela quer receber os R$5 pelo ponto de fixação, mas você chega com uma solução, com uma parceria que você consegue colocar 5 provedores no mesmo ponto de fixação. Aí eles vão ratear o custo disso e cada um paga um. Paga um e esses 5 vão para lá. Então, assim, quando eu falo que a solução não vai sair de Brasília, eu acho que vocês têm mais possibilidades, porque vocês estão ali diante do problema, do chão de fábrica e tem mais criatividade para encontrar soluções alternativas. E a estratégia colaborativa entre os agentes é um tempero importante, né? Porque se consegue chegar a uma solução como essa, por mais que o seu sonho seja R$5, digamos que você consiga pagar menos ainda através de uma estratégia colaborativa. Então, a gente não consegue antecipar todas as soluções possíveis. A gente consegue criar um arcabouço, um ambiente propício para isso. Então, se a gente criou, primeiro, que eu acho que é um grande passo, uma regra objetiva para preço, condições objetivas, transparentes e públicas para todo mundo, você já dá mais tranquilidade para que os agentes se planejem. Ao se planejar, por que não a gente encontrar tal solução para enfrentar isso aqui? Então, com um ponto, eu tenho 5 possíveis. Com um ponto, eu coloco mais 5. No ponto de cima, há uma outra solução, uma outra possibilidade. E assim vai. Então, assim, um ponto que era uma faixa de uso que era finito em 5 pontos, eu posso colocar muito mais agentes ali dentro de forma organizada, com novas tecnologias, sem toda aquela externalidade negativa, em benefício de toda a sociedade, dando possibilidade de que novos agentes atuem de maneira regular. Porque a gente sabe, o empresário ele quer atuar de forma regular, quer pagar seus impostos, quer atuar bonitinho, ninguém gosta de reclamação, ninguém gosta de ver o dedo apontado, falando assim, você está fazendo errado, né? Ah, aquele cabo é seu, o cabo drop caiu, e aí você está colocando um exemplo, eu sempre escuto muita gente fazendo isso mesmo, né? Ah, o cabo não é meu, mas ele está mandando gente lá. Estava conversando com o Roberto da Brisanet, ele começou com um grupo de 5 pessoas da equipe dele, ele já está com uma equipe de 50, que ele já fez uma adaptaçãozinha lá, justamente numa tesoura lá, que o pessoal vai lá e tira aqueles cabos drops que ficam caindo no meio do caminho, né? Então, isso tem acontecido. Mas eu acho que criar um espaço propício para estratégias colaborativas, eu acho que a gente avança muito nesse tema, né? José, muito obrigado pela colaboração. E pegando esse gancho seu, acho que vamos falar agora de uma coisa muito boa, né? De soluções propostas. O Arcanjo compartilhou comigo em um determinado momento que lá na comunidade onde ele trabalha, eles identificam os drops de cada residência, né? Eu acho que isso é um exemplo, eu acho que é uma solução do bairro, né? Eu acho que ele e libera para o outro provedor vir usar. Usa o mesmo drop. Ele chegou lá, isso desde da hora que eu identifiquei o problema lá atrás, eu já colocava. Gente, vamos liberar, ó, pessoal, quem me deixa usar o seu drop? Porque às vezes o drop está entrando na casa do cliente, que é difícil você passar. E ele está passando pela CTO do cara que vai instalar lá agora e indo para a minha. A única coisa que eu peço é, vá na minha CTO e corta o drop lá para não deixar ele morto, que eu não vou saber até onde ele vai. E aí a gente começou o movimento seguinte, quem me permite fazer isso? Eu. Tá, mas eu permito que todos façam. E com isso, qual é o ponto? Se tiver a questão das multas por cabo apagado, eu já estou fora. Porque eu não tenho cabo apagado. É lógico, se falar 100%, não. Né? Mas já é um posicionamento muito bom, entendeu? É uma iniciativa, né? Sim, é um que aí você evita, foi o que inclusive você falou, né? O cliente pula-pula, né? Toda operadora que for instalar para um cliente novo é um drop novo. Aí você vê casas com 10 drop entrando dentro. E aí, um ponto importantíssimo que às vezes a gente vê a bagunça, às vezes a gente sabe quem é o dono da bagunça, mas ninguém pode botar a mão. É uma outra coisa que, além de ter os marcos regulatórios, além de ter o gestor e o gerente da situação, a gente tem que ter uma redefinição,
Porque hoje é basicamente isso. A gente tem um monte de cabo sucateado. A gente tem pessoas interessadas em tirar, porque aquilo lá é dinheiro. Mas a gente esbarra num problema que é: ninguém pode botar a mão. Que é complicado pra caramba. Né? Você já tem a solução, ninguém usa. Por que eu não posso botar a mão? Por que não pode? E aí a gente, na hora de fazer a retirada até, principalmente na questão das grandes teles, a gente retira dentro da casa do cliente, fazendo um vídeo, o cliente dizendo que autoriza a tirar, mas infelizmente a gente fala para ele que a gente só pode tirar até no poste. Quando é do meu amigo, que eu não falo que é concorrente, eu não uso, nunca usei esse termo, concorrente. Eu acho que se você passa a ver o seu vizinho ali com outro olho, a sua região tende a ser muito mais próspera. Então, assim, não, eu posso tirar o dele até lá na CTO, entendeu? Virar para minha, ou de repente hoje está muito... evoluiu muito a questão das emendas. Então você vai lá, não, mas falta só 30 metros para ir, eu estou no próximo poste, faço uma emenda aqui, organizadinha, e levo lá, e desconecto, e eu já sei. Cara, dá um trabalho tremendo. Quando você chega, eu vejo, pessoal, tem muitos provedores que não têm equipamento correto, e ele chega na CTO e ele está lá com 16 clientes ocupados, e ele não sabe qual que está livre. Imagina... mas você vai ficar brigando por conta de uma fibra que de 3 em 3 anos talvez você tenha que trocar. Entendeu? Então você liberar e você chega lá, tá cortado aqui. Em vez de você brigar, nossa, ainda bem, o cara tirou, era um cara que não estava mais usando, que bom. Já está livre para mim. Você chega lá, conecta, já levo. Entendeu? Ficar se prendendo as miudezas, entendeu? Não, isso definitivamente impede o progresso. Eu acho isso interessante, até fazer um paralelo, né? Que a gente, lá no passado, veja, né? Todo país, todo órgão regulador comprometido com a competição, né? Ela tinha que olhar para a interconexão, né? Tanto que na nossa LGT, a interconexão está lá, a interconexão é a regra, né? Demorou muito tempo, né, para isso se tornar uma cultura. Lá atrás a gente lidava com muita reclamação administrativa em torno de interconexões, né? E criou-se uma cultura no setor de telecomunicações, ninguém corta a interconexão. Pode discutir preço, pode discutir uma série de questões, mas criou-se uma cultura em torno disso, né? E aí, eu acho que nessa questão dos cabos, vai se criando, quem sabe, uma nova cultura nesse sentido. Olha, a gente custou tanto para ter essa infraestrutura, agora tem infraestrutura, não dá para reaproveitar, dentro de uma ética, dentro de uma autorregulação, digamos assim, entre os agentes ali, não consiga dar a melhor destinação para isso, porque deixar o cabo, entupir tubo, vai trazendo outros problemas que vão só cascateando o problema, né? Então, se há uma autorregulação, uma cultura nesse sentido de reaproveitamento, né? Isso é muito importante, né? Quem sabe a gente não consegue fazer o mesmo paralelo hoje, né? Criar-se uma nova cultura em torno disso. Porque é isso, é demorado até a gente chegar nesse novo ambiente, né? Então, quem sabe a gente não está caminhando para isso, né? Tá certo. Alguém quer fazer mais alguma consideração final? Eu só queria registrar que é muito positivo o que o Arcanjo está colocando de soluções de compartilhamento, soluções de diálogo. O José Borges colocou muito bem que não somos nós que vamos resolver o problema. Não é de Brasília que sai a solução do problema. A gente vai criar um ambiente, ferramentas, mas soluções, e cada caso pode ter uma solução diferente. Se fala de microduto para os grandes troncos, pode ser em alguma outra região, pode não ser esse o caminho. Espinamento pode funcionar num aspecto lá num ponto da rede, em outro não. E essas soluções que o setor consegue encontrar que são as soluções que vão resolver o problema. A gente não consegue, não existe bala de prata, resumindo, né? E não existe solução única. E o diálogo, o debate e o foco em resolver o problema que serão a chave aqui nesse processo. Então, só fazer esse registro aí ao final. Na verdade, a gente tem que ter medo de solução, né, mágica, né? Porque, assim, soluções mágicas podem trazer mais problemas, né? Tá certo. Marcos Vinícius, José Borges, Arcanjo, eu agradeço muito a contribuição de vocês e muito obrigado aí a todos aí pela participação.